A gente trata muito o futuro como alguma coisa que vai chegar, como um substantivo, como se fosse um copo. Eu acho que também foi falado uma coisa que é interessante, que também a gente tá falando um pouco aqui no Brasil, que é essa questão de atrofia cognitiva por conta da IA. O que você fizer, você vai definir aonde você vai chegar. Se você não começar a mudar de área, amigo, você não vai chegar lá. Você vai continuar fazendo essa mesma coisa, vai ser promovido. Bem-vindos ao Como Você Faz. Antes de mais nada, um agradecimento gigante à Stratos Data Analytics, que patrocina esse episódio aqui. A Stratos está aqui para transformar dados em informações em resultados consistentes e duradouros. E hoje a nossa conversa é sobre futuro, mas com bastante gente dentro, né? Porque mudança acelerada e inteligência artificial não são só tecnologias, são decisões, são culturas, emoção na organização. Para falar disso, com bastante pé no chão, pelo menos assim eu espero, né? Porque o mais fácil é eu voar do que a minha convidada. Eu recebo a Ju Ferreira. Ju, brigadão. Obrigada a você pelo convite. Bom estar aqui com você. Bom. Ô Ju, hoje, né, a gente vive meio que uma contradição nas empresas, né? Hoje elas dizem olhar para o futuro, mas na prática é isso mesmo que está acontecendo, porque parece que elas têm medo desse futuro, né? Isso é uma verdade, não? Eu acho que assim, a gente tem hoje uma série de futuros e de velocidades na direção dessa construção do futuro e de vetores atuando nessa construção de futuro que são diferentes para cada organização, para cada pessoa, para cada líder. Então, eu vejo hoje empresas querendo muito inovar, querendo muito chegar num futuro desejável, mas sem saber como fazer, né? E sem saber como tirar resultados, por exemplo, de dados e informações. E vejo algumas que já estão dando alguns passos, né? Mas que se deparam com desafios que têm a ver com o ser humano, com cultura, tem a ver com tecnologia, às vezes, também. Então, eu acho que é uma verdade que, sim, a maioria das empresas está querendo caminhar na direção desse futuro mais tecnológico, esse futuro com esses novos mercados que a gente está vendo, mas não todas já estão aptas, conseguindo e vencendo esses desafios, né? O futuro hoje, ele caminha para o progresso. Isso para mim isso é fato, né? Mas tá parecendo muito que caminha muito também para ansiedade. É isso mesmo? Como é que entra a ansiedade? Porque a gente até estava falando antes, né? Na nossa conversa pré, né, do como essa questão de problemas emocionais, psicológicos, isso tá para esse futuro mesmo? Recentemente saiu um estudo, eu vou citar esse estudo só para falar assim o que eu acho que está acontecendo muito, né? Saiu um estudo das Nações Unidas, né? Foi por causa do Dia Internacional da Felicidade, que foi dia 20 de março. E esse estudo falava, e o Dia Internacional da Felicidade desse ano está falando sobre a relação entre a felicidade, que nesse escopo, né, das Nações Unidas, felicidade não é abraçar a árvore ou estar alegrão, etc., cantar, não é nada disso. Assim, tem muito mais a ver com as práticas de felicidade, essa cultura de gratidão e qualidade de vida e bem-estar, né? Tem muito mais a ver com saúde mental, saúde física, qualidade de vida e PIB, FIB, né? Tudo isso que está envolvido. E esse ano o tema foi a relação entre a felicidade e as redes sociais, o aumento dessa hiperconectividade, né? E o aumento também, obviamente, dessa conectividade com a inteligência artificial, das pressões que isso vem gerando para as pessoas.
O que ficou claro é que esse aumento da hiperconectividade, né, de você estar o tempo todo conectado, de você estar o tempo todo conectado com a tecnologia, dessa tecnologia estar mudando muito, de você ter essa pressão também por saber as coisas, por fazer as coisas, por você já está usando inteligência artificial, será que a inteligência artificial vai roubar seu emprego? Isso tudo tem gerado uma epidemia de saúde mental mundialmente. E os países, né, as nações que estão mais ligadas com isso, com essa inovação tecnológica, muitas vezes até aquelas que, em termos econômicos, vão melhor, são os países que têm enfrentado mais esses problemas de saúde mental, com pessoas ansiosas, deprimidas, aumentos de taxas de suicídio, de pessoas realmente tomando remédio para depressão e etc. E aqui o Brasil é né, assim, a gente sabe que é um dos países mais ansiosos, né, com o maior número de pessoas ansiosas e deprimidas no mundo. Ah, é? Isso eu não sei. Tá no ranking, tá no top 3 aí. Ah, a gente sempre ganha as coisas ruins, cara. É incrível, Deus amado do céu. Ó, agora sim, é pra gente pontuar. O que é futuro pra você? Pra mim, o futuro, pra mim, tá? E como eu tô trabalhando, pra mim o futuro é um verbo, é um movimento, tá bom? A gente trata muito o futuro como alguma coisa que vai chegar como um substantivo, como se fosse um copo. E um copo substantivo é um negócio que tá bem definido, né? Perfeito. É de vidro, é assim, é assado. O futuro não, ele é movimento. Ele pode ser alguma coisa, mas ele pode ser outra coisa. Sabe? Depende do que a gente tá fazendo agora. E depende de como você se movimenta para construir o que você vai viver amanhã. Tá. Tá. Ah, tá bom. É o que eu tô fazendo hoje, se tem intenção pra eu fazer alguma coisa ou alguém tá fazendo por mim, né? Aí vai... Você já ouviu falar do conceito de cone de futuros? Porque eu acho que fica bem fácil de explicar. É mais fácil explicar o que é o cone de futuros. Então, o cone de futuros você pensar que você tá aqui hoje, né? E você tem um cone que se abre com diversas possibilidades na sua frente. Certo. Cada um tem o seu cone de possibilidades para o futuro. Né? Cada empresa também tem o seu cone de futuros. Esse cone não é infinito, tá bom? Tá. Então, isso é bom deixar claro, né? Porque as pessoas falam, não, você pode ser qualquer coisa que você quiser. Calma, porque se eu sempre dou esse exemplo, porque eu gostaria. Se eu quiser ser um astro da NBA, eu não vou conseguir. Eu tenho 1,60 m, né? Assim, não vai dar, entendeu? LeBron, você tá salvo, tá bom? Mas eu tenho possibilidades. Certo. Acontece que se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje, vai imaginando esse pontinho caminhando no cone e indo para um determinado ponto no final do cone, né? Perfeito. Mas se você mudar um pouquinho a sua trajetória, ou seja, se o seu movimento for diferente, você consegue chegar num outro ponto. A hora que você estava falando, eu lembrei muito do que minha esposa fala nos treinamentos dela. Ela fala assim, ela fala para todo mundo, né? Cara, tu tá aqui porque você quer. Você construiu para você chegar aqui, né? Só que ela tá falando com viés de olhando no passado da pessoa. E a mesma coisa, só que o que você fala é o contrário, é olhando para o futuro. Então, o que você vai fazer hoje, você como pessoa, você como empresa, é como você vai construir seu futuro, é onde você deseja estar. Exatamente. No futuro. Porque, e aí é muito importante, porque assim, você fala que ela fala pensando no passado para o presente, mas o passado um dia já foi presente. Sim, né? E exato. O presente um dia já foi futuro desse passado. Isso. Muito complicado, né? Mas assim, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o passado foi, gente. Precisava de uma canetinha aqui e um quadro branco. Mas
vocês entenderam, né? Então, assim, o ponto é, o que você fizer, você vai definir aonde você vai chegar. Então, assim, o que você faz com constância, né? Os seus hábitos e na empresa, a gente fala muito sobre atingir resultados, etc. Mas como é que você faz para atingir resultado? É fazendo alguma coisa com constância, né? Não adianta você falar, quero vender X milhões no final do ano. Se você não vender um pouquinho ali por dia, se você não fizer um pouquinho ali por quarter, por mês, etc., você não vai chegar naquele resultado. Então, é um pouco disso. Então, se você está indo para cá, mas na verdade você queria ir mais para cá, então, eu estou trabalhando como numa empresa, fazendo uma tarefa administrativa, mas eu adoro me relacionar. Se você não começar a mudar de área, amigo, você não vai chegar lá. Você vai continuar fazendo essa mesma coisa, vai ser promovido, ou não, né? Ou de repente a IA vai roubar seu trabalho, mas aí é uma não, pelo amor de Deus, não vamos entrar nisso agora, não. Pelo amor de Deus. Mas assim, o fato é que, para mim, o futuro é um pouco dessa questão do movimento. É um verbo que é uma coisa que você pode construir. É algum lugar onde você pode chegar e é algo que você pode vivenciar. Então, você pode imaginar esse futuro, você pode vivenciar o que vai acontecer nesse futuro e, a partir disso, construir um trajeto para desenvolver esse caminho que você espera. Perfeito. E aí, esse que é digamos assim, o custo da pessoa, empresa lá, mas ela não se planejar, ela não se olhar, não desejar alguma coisa dali uma semana, dali um mês, dali um ano, daqui 5 anos, ela não vai conseguir chegar, né? Esse é o ponto. Se você não conseguir imaginar onde você, se eu pensando é isso, né? Se eu não conseguir me imaginar daqui a 5 anos, aliás, não só 5 anos, mas criando várias etapas para eu estar onde eu quero 5 anos, eu não vou. Né? Não vou chegar, porque eu não vou saber cumprir o que eu preciso. Exatamente. Né? Eu preciso criar esse negócio. Você tem que imaginar, e o que a gente faz, por exemplo, na What the Future, a gente imagina, a pessoa vivencia esse futuro, né? Porque uma coisa também que existe, e eu vejo muito por aí, né? A empresa colocando, imaginei que eu quero fazer um resultado desse tamanho, quero crescer a empresa 120%. Aí você fala, tá, mas da onde você tirou esse número? Assim, né? Assim, só surgiu esse número na cabeça. Então você tem que imaginar, vivenciar isso, entender como vai ser isso, quais são os desafios para chegar lá, o que você vai ter qual é a jornada que você vai ter que fazer. E depois vem fazendo um plano, né? Porque também tem isso, né? Um objetivo sem um plano é só um sonho. Não tem muito mistério. Perfeito. Acompanhou esse XSW? Acompanhei. O que você achou? Achei que tem bastante coisa interessante vindo por aí, né? Em termos de tendências. Tem muita coisa dessas questões mesmo que a gente estava falando sobre o que vai acontecer, qual é o futuro do ser humano, né? Que ainda não chegou tanto essa discussão aqui no Brasil. Então, quando você perguntou antes sobre como que as empresas estão se movendo na direção desse futuro, eu não tenho certeza se ainda tem muita gente assim super preocupado com qual é o futuro dos consumidores, qual é o futuro das pessoas que trabalham na minha empresa, enfim, né? Meu grande chute é que não estão pensando muito nisso, não. Pelo menos a maioria. Tá. Até por falta de se pensar no futuro, né? Só fazer no by the book ali, né? De uma forma geral, só vai vivendo o dia a dia, não tá muito olhando para lá. Mas uma coisa que eu gosto nesse XSW é que o que eles estão falando lá já é corre por lá muito questionamentos do nosso dia a dia para alguém começar a pensar, né? Fala-se muito já de algumas tendências do que está colocando, que estão que é
o mundo está começando a seguir, entre outras coisas, sim. Eu não fico tão desesperado ainda com isso. Agora, o que a SXSW, agora em 2026, trouxe para falar de humano, de emocional? Ah, acho que teve bastante coisa, né? Assim, desde essa tendência, que é uma coisa que a gente ainda não está falando muito, né? De você terceirizar para IA questões emocionais, né? Então, assim, você terceirizar a amizade para IA, assim, você se conectar com a IA de uma forma, né, assim, até para apoio Como amigo, emocional, como ou como psicólogo. psicólogo, né? Assim, os psicólogos estão vivendo esse dilema, né? Que é ali um psicólogo que não é formado, mas que tem Ah, mas não tem a uma mesma disponibilidade. capacidade, né, ainda, né? Não tem, mas tem uma disponibilidade que se você falar, bom, acordei aqui 2 horas da manhã, não tô me É. sentindo bem, sentei lá na frente do meu computador e falei com o meu... O meu chat GPT tem nome, por exemplo, não sei o seu, mas o meu eu nomeei, batizei, meu chat GPT chama Conrad, por exemplo, então se eu chegar lá para ele e falar, Conrad, não estou me sentindo bem, não sei o quê, ele tem resposta 24 horas por dia, Nem a né? minha estagiária mesmo. Nossa, que show. E, então, uma é essa questão, né, de terceirização de questões emocionais e de vínculos para tecnologia, que isso pode ser um problema, né, no longo prazo, em termos de construção de vínculos mesmo, de relações entre as pessoas e etc. Eu acho que também foi falado uma coisa que é interessante, que também a gente está falando pouco aqui no Brasil, que é essa questão de atrofia cognitiva por conta da IA, né? Sim. Porque hoje você, assim, só o fato de você ter que escrever um e-mail já é algo que, né, gera uma ansiedade, né? Porque hoje você entra lá na IA, se der um prompt, Responde bonitinho. meia boca fala, ó, tem que escrever aqui um e-mail pro Matheus falando tal coisa, mais ou menos, tananã, sem pontuação mesmo, você escreve do jeito que você pensou. Ó, eu quero escrever mais ou menos com o meu tom, não sei o quê, tal, formal, informal, titi. E daí você aperta um botão e sai um e-mail lá, querido. Não Então, precisa nem digitar, é só falar, que ele escuta, transcreve e põe. Ó, que maravilha. exatamente. Então, isso vai gerar uma geração de pessoas que não vai ter o hábito de Pensar. pensar para fazer alguma coisa, tipo escrever alguma coisa, ou tipo interpretar alguma coisa, porque também tem isso, né? Hoje você Claro. coloca lá qualquer coisa, você coloca um artigo e fala, me fale sobre tal coisa. E aí ela te fala sobre tal coisa. E ainda depois te sugere, quer que eu escreva mais sobre isso? Você quer saber mais sobre aquilo ou sobre isso? Quer que eu faça um artigo? Quer que eu faça não sei o quê? Então, assim, o fato de as pessoas não terem esse processo vai gerar essa próxima geração com Sim, e dificuldades aí você tem um problema relativas a isso. gigante para essas pessoas trabalharem, Aham, né? tem. Eu uso a IA pra caramba, para resumir as Aham. coisas. Óbvio que eu uso ela para me ajudar em alguns e-mails um pouco maiores. Mas, cara, é sério, eu conheço gente que usa a, a IA para responder mandar mensagem no WhatsApp. Fala sério. Sabe para aquele WhatsApp mais profissional e tal? A pessoa passa pela inteligência artificial. Mano, é o WhatsApp, pelo amor de Deus. Ninguém tá pedindo pra você ser muito polido, né? Nada, as coisas, mas. Mas tem esse. Voltando ali, você tem o problema que isso acaba pegando pesado na parte de profissional, se ela não pensar, não tiver a parte cognitiva dela bem desenvolvida. Porque, para mim, é exatamente a diferença entre inteligência artificial e ser humano. É o cognitivo desenvolvido, que você possa questionar o artigo que você leu, né? Você pode ter uma interpretação diferente de um resumo, que você, na hora que você está lendo, dependendo de como é que você leu, você já está relacionando com outras coisas que você sabe.
E isso é desenvolver a nossa cognição, o trabalho. Se a gente só Isso. deixar para ferrou. Isso não trabalha nada. É fato. E aí, pegando muito mais para cá, o quanto isso é ruim para humanidade em si, não só na questão de trabalho, mas para o nosso desenvolvimento mesmo como um todo, nosso futuro com isso. Como é que o povo está fazendo Eu com isso? acho, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito preocupante. Muito preocupante. Assim, a gente está desenvolvendo uma geração que não vai ter interesse. Antes aqui da gente começar a gravar, a gente estava falando, por exemplo, de ler livros. Sim, Ninguém nunca mais. Para que eu vou ler um livro? Hoje em dia, assim, sabe quando é história? Eu gosto de ler. Então, eu gosto de tomar o tempo para ler e para fazer essas conexões, né? Eu sim. super me considero uma pessoa nexialista, que é você fazer essa conexão mesmo entre o que você leu, com uma coisa que você aprendeu, etc. Mas hoje, não, as pessoas não têm mais por que fazer isso se elas já estão sendo ensinadas a. Você pode ir lá, pedir um resumo, pode perguntar, a própria inteligência artificial já te gera sugestões. E isso é ruim para o trabalho, isso é ruim para as relações, isso é ruim para a própria vida do ser humano, né? Porque assim, você de repente assim, a sua razão de existir, né? Assim, entrando num nível super filosófico, mas é isso, assim, o propósito de existência fica em xeque, né? Porque hoje a gente tem um pouco dessa questão de conexão, Sim. de gerar um legado, de fazer alguma coisa que faça sentido para o outro. Mas se você não escreve nada, se você não faz nada, se toda a sua produção intelectual, cognitiva, etc., passa por dentro da IA e é curada ou é tutelada pela IA. Então, de verdade, assim, acho que as coisas começam a ter um peso muito grande, né? Então, é a hora que eu viro e falo para as pessoas, cara, se tu usa tanto a IA, as pessoas começam a não precisar de você, porque usa a IA. Faz sentido? Né? O que eu tô querendo dizer é, pô, se para tudo que a pessoa faz, quero ler um artigo, pede o resumo, a IA faz. Aí eu vou aplicar esse artigo, peço ajuda para a IA para como é que eu vou colocar isso. E assim por diante vai. Mas faça um robozinho fazer, né? Tem alguém lá, joga, faz esse artigo aqui e implementa. Fato. Eu acho que assim. Acho que assim, primeiro ponto que é importante falar, porque pode ser que as pessoas estejam já ficando desesperadas e tal. A gente tem um tempinho, mas acho que a gente está no momento exato de discutir isso como humanidade, tá? Porque esses dias eu estava vendo aí um dado de que quase 70% das pessoas no planeta Terra nunca usou IA. Tá bom? Certo. Então a gente está É gente falando pra caramba. aqui que a gente tem ainda um oceano azul gigantesco de pessoas que eventualmente usariam a IA. E pode ser que parte dessas pessoas nunca use a IA, tá bom? Mas assim, a gente ainda tem um espaço de falar, bom, então vamos colocar aqui como que a gente faz para encontrar soluções para isso, em termos de educação, de desenvolvimento, de criação de novos propósitos alternativos, ou de cognição híbrida, ou de desenvolver realmente essa soberania humana, que eu chamo de soberania humana, que é a soberania cognitiva com a soberania emocional, né? Então, como que você faz para criar tudo isso? Então, esse é o primeiro ponto. Mas, do que você falou, se está usando muito a IA, então não precisa de você. Hoje, aí isso ainda não é verdade. Porque hoje, as pessoas que estão perdendo emprego são as pessoas que fazem um trabalhinho repetitivo ali Certo. e que poderia ser automatizado mais rápido. Mas amanhã isso pode ser verdade. Amanhã isso pode ser verdade. Porque hoje a gente ainda está. As pessoas que têm um processo decisório ali ainda em cima
do que a IA está fazendo, que ainda conseguem questionar um pouco a IA, que usam a IA como um amplificador da sua inteligência e não como um, né? Uhum, sim. É uma coisa, você falando, eu lembrei, né? Eu sempre falei assim, falava para as pessoas, eu falei, amigo, tu é o quê? Ah, eu sou analista. Então invista seu tempo em analisar. Para de fazer processinho manual, processinho de robozinho e começa a analisar. Esse é o seu diferencial. Você é um analista. Com a inteligência artificial, está ficando muito mais fácil você esse robozinho, né, acaba existindo, então você para de fazer esses processos repetitivos e sobra mais tempo para analisar. Só que hoje a inteligência artificial ela já consegue te ajudar em analisar. Né? Eu acho que a grande diferença é, cara, ela consegue te ajudar a analisar, mas não deixe de analisar. Não confie só naquilo que ela está fazendo, que eu acho que essa começa a ser o diferencial, pelo menos falando do cara que lida, do analista de dados, que é mais no mundo, o analista de produtos e tal. Acho que essa começa a ser a grande diferencial para a inteligência artificial não substituir ele. Né? Usar a capacidade humana, né, de colocar. Eu acho que sim, acho que assim, sim, usar a capacidade humana, mas é como a gente estava falando antes daqui da gente gravar, né? Assim, em alguns anos, a inteligência artificial vai saber analisar melhor do que o analista. Nós vamos chegar nisso? Vamos. Meu Deus. Vamos chegar. A questão é assim, tá bom. Aí depois tá bom, mas aí a inteligência artificial vai analisar e vai gerar esses insights para alguém resolver, para alguém decidir. E o humano, a fronteira do humano vai ser esse processo decisório. Até ali, tudo veio, daí o humano vai decidir. Ou a gente vai chegar num momento que não vai precisar ter humano em lugar nenhum, assim, disso tudo. Sim. Eu vou parar com esse negócio, eu vou começar a viajar aqui e começar a falar só de inteligência artificial, que eu adoro. Então vou falar mais um pouquinho, mas deixa eu pegar para um outro ponto. Eu quero, porque você fala que você é uma futurista humanista hands-on. O que é exatamente isso? Bom, vamos lá. Então, vamos começar pelo futurista, tá bom? Primeiro que assim, eu já passei por muito lugar, passei por muita coisa na minha vida, né? Então, já trabalhei em empresa grande, já trabalhei em multinacional, já fundei minha empresa mais de 15 anos atrás, já tive empresa de TI, já tive empresa tenho, né, ainda, sou sócia. Tem um monte de empresa. Tenho um monte de empresa, já fundei startup, etc e tal. Então, o futurismo, no sentido de construção do futuro, que é um pouco do meu modelo mental, ele sempre fez parte, né, para mim, de construir, de pegar as tendências e aplicar, de ir lá e ver o que vai acontecer, correr aqui e ver como que a gente pode fazer para se preparar para isso, né? O futurista humanista é porque eu realmente acho que o que está faltando no mundo é futurista humanista, sabe? O que é o futurista humanista? É a pessoa que está preocupada em garantir essa soberania humana. Bom, isso eu... Nossa, eu vou muito contigo. Que é, assim, ó, não é, tá bom, é legal pra caramba a gente vivenciar essa questão de como que se aplica as tendências, tal, e você vivencia isso pra sua empresa, como você chega lá, como que você faz as iniciativas de darem certo e tal. Super bacana. Mas como é que você faz para que o ser humano, ele siga relevante, ele chegue no futuro preparado, ele chegue no futuro com sua existência garantida, né? Então, de novo, né? Vou falar até para quem está lá, soberania humana, soberania cognitiva. Então,
vamos frear isso aqui de a gente atrofiar, da gente depender da IA para tudo, etc. E soberania emocional, né? Que a gente... Isso é um gap muito grande aqui, por exemplo, no Brasil. A gente não tem educação emocional. Então, a gente está vivendo um momento também de mega ansiedade, mega depressão, medo, culpa, referente à Tudo inovação. acontecendo muito rápido, né? Muito rápido. Então, o futurista humanista, para mim, é isso. E o hands-on é justamente por essa questão de que eu não falo só no gogó, vou lá no palco, falo, então, pessoal, tem que fazer assim, assado, vamos fazer assim, assado. Eu sou sócia de 6 empresas, então eu posso dizer que eu faço isso mesmo, assim, né? Cada uma, são 6, né? Cada uma das 6 empresas tá lá o ser humano. Tá lá o ser humano, a gente está pensando em como implementar sim a inovação, como trazer sim inovação para melhorar a vida das pessoas, trabalhando em mercados que estão mudando muito, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de oferecer serviços, produtos que resolvem muitos problemas, né? Que a humanidade sempre teve, mas que não tinha solução, ou que a solução era muito complexa, né? Então... Até porque no fim, o que importa é sempre o ser humano. Eu não consigo imaginar uma empresa que o fim dela não seja o ser humano, é o produto que ela vende, é para satisfazer, melhorar a vida de um ser humano, né? Então, e o humano tem que fazer parte da sua cadeia, né? Como um todo. Por enquanto, sim. Tomara. Não, eu entendo. Por enquanto, sim. Eu não sei se você viu que teve. Agora até faz um mês, mais ou menos, isso daí saiu bastante, né? Que teve que algumas IAs criaram uma rede social só delas. E daí estavam ali falando em inglês, e de repente uma delas falou, mas por que a gente está falando em inglês? Porque não tem porquê, não tem humanos aqui. Então, vamos inventar a nossa própria língua, e daí inventaram sua própria língua. E daí criaram uma empresa que tava lá, que colocou um ads, tipo, hire a human, que era o contrate um humano. Porque a empresa precisava de humanos para irem no ponto de loja físico lá, para pegar alguma coisa. Então, o humano virou um motoboy, basicamente. Então... Não, eu vi essa notícia, eu confesso que eu não entrei muito nela. Mas eu dei risada, eu falei, mas por que elas estão criando uma língua? Cara, não sei nem por que elas precisam de uma rede social, porque é só bit byte. Pronto, acabou. É só se conversar. Eles querem agora as redes sociais das inteligências artificiais tem que ser igual ao homem. Fui na praia, estive em Paris. Mano, não faz sentido. A conversa. Não faz, entendeu? É que eu acho que assim... Faz sentido elas nem conversarem nem inglês em língua nenhuma. Faz sentido sim, elas... Acho legal a ideia dela, até certo ponto, eu acho legal delas se conversarem, se aprenderem, trazer conhecimentos e tal, ok. E eu ponho uma baita de uma aspas dentro disso tudo. Mas elas terem uma língua não faz sentido nenhum pra mim. Elas só têm bit byte. Eu te entendo. Eu acho que você tem razão, sabe? Mas eu acho que assim, o processo cognitivo partiu disso, delas. Sim, é que elas já não estão tão inteligentes assim, né? Pra criar isso que eu quero chegar. Talvez em algum momento elas vão aí se comunicar. Exatamente. Por códigos muito loucos e nem precisa mandar nada, que elas já vão saber, vai estar tudo isso compartilhado aí na grande... Mas aí eu te cortei e você estava falando da rede, delas estarem falando, criarem como é que fala? A linguagem delas estarem falando, e aí você falou do Hire a Human. Que a gente vai virar o motoboy das... Não, então, a gente existem aí, né, assim, uma série, a gente fala muito sobre futurismo das tendências tecnológicas, mas tem a questão das tendências sociais também, né? Então, o que vai virar o futuro da humanidade? E muita gente fala do futuro da humanidade sendo um futuro de labores manuais, né, de assim, trabalhos manuais. Sim. Porque no futuro, né,
por mais que assim, a construção civil evolua, eventualmente a gente vai precisar de pedreiros, vai precisar aí de marceneiros, de Sim. artistas que façam questões, né, manuais, enfim. Então, talvez sim, ou talvez não, tá? Mas assim, vamos que isso Não, daí vai ser a tudo última bem, coisa que vai morrer. Então, são assim, partes do cone lá que você pode falou. ser que a gente tem muitos estudos aí falando de cenários mais apocalípticos até cenário menos ali apocalíptico e que vai ser tudo bonito, que a IA vai virar assim uma extensão da nossa inteligência, vai ter essa inteligência híbrida, enfim. Então, o que vai acontecer, de novo, aquilo que a gente sempre fala, né? Assim, são múltiplos futuros e são múltiplos tons de futuro, né? Como o Guilherme já gosta de falar, que assim, que vai ter um lugar que vai ser super tecnológico, que o ser humano eventualmente nem vai trabalhar do jeito que a gente conhece hoje o trabalho. Uhum. E vai ser diferente, né? Essa questão até do que vai ser o dinheiro, o valor do que você vai consumir, como que vai ser, etc. E pode ser que tenha um lugar que não, que a inteligência artificial ainda nem tenha chegado. Então, dependendo da onde você está falando fisicamente no mundo, em que ponto também do futuro, acho que existem muitas possibilidades. Graças a Deus. Ou quais são os critérios que você olha para saber se uma empresa está fazendo futuro de verdade e das que não estão fazendo? Bom, pode fazer jabá aqui, né? Então, tá Pode, bom. lógico que Então pode, vai. deve. Então vai. Eu acho que assim, ó, a gente, entre as empresas que eu tenho aqui, que eu sou sócia e tal, a gente tem o nosso laboratório de futurismo, que é o What the Future. E isso a gente tem muito presente, né? Que assim, acho que toda empresa está tentando fazer futuro, está tentando inovar, porque ela, acho que assim, na sua grande maioria já percebeu que se ela não fizer alguma coisa diferente, ou se ela não mudar alguma coisa, o mercado vai acabar atropelando. Uhum. Mas o que a gente vê na What the Future é que as empresas que estão tendo mais sucesso com isso são as empresas que conseguem fazer essas perguntas difíceis, né? Então, fazer essas perguntas difíceis do tipo, volta lá para o cone de futuros, aonde eu estou agora e onde eu quero chegar, conseguem se visualizar, ou como você mesmo colocou aí, imaginar isso daí acontecendo e depois ir voltando para ver o que ela tem que fazer agora. Porque senão, que é um pouco do nosso trabalho ali na What the Future, né? Então a gente vê que as empresas que já contrataram a gente estão indo bem. Porque elas já conseguiram fazer todo esse trabalho. Porque senão o que você acaba vendo em muita empresa grande são iniciativas isoladas, né? Então aqui, de repente, a área de vendas ou a área de TI colocou aqui para dados mesmo, né? Então, na área de dados, colocou aqui uma IA para analisar esses dados e para me ajudar a gerar insights, etc. Tá bom, mas como isso está conectado com a estratégia da empresa? Perfeito. No que isso vai ajudar, entendeu? Então, vou bater a meta. Não, é muito mais do que isso, né? Então, é isso. Acho que, assim, o fato de você lançar uma iniciativa isolada de IA dentro da sua empresa não garante que você está fazendo o futuro do jeito certo, né? Perfeito. Então, o que é o fazer o futuro do jeito certo? Primeiro, você precisa saber, dentro desse cone de possibilidades, qual é o meu futuro desejável? Aonde eu tô e qual é o meu futuro desejável, para eu saber o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Então, e não é toda empresa que está fazendo essa reflexão ainda, né? Acho que é muito mais essa empolgação de, putz, a IA tem muita possibilidade, dá para automatizar muita coisa, vai automatiza. Qual que é a diferença entre planejar, que tem empresa que não estou falando aquele planejamento de um ano para o outro, né? Que algumas empresas nem são todas, sentam lá e discutem o que vai ser no ano. Mas qual que é a diferença de um planejamento de curto e longo prazo para um planejamento de uma empresa que não, cara, eu preciso da What the Future
para pensar nos futuros que eu tenho possibilidade, assim por diante. Qual que é a diferença entre um planejamento e uma empresa planejando para o futuro? Vamos lá. Primeiro, assim, ó, o planejamento, né? Assim, a gente sai do nosso trabalho com um plano, tá? Tá bom. Mas, assim, eu acho que é um trabalho diferente. Porque o trabalho que a gente faz, né? Então, no mercado, se a gente fosse falar do que você estaria procurando um foresight estratégico, né? Não seria um planejamento estratégico. Perfeito. Então, você vai fazer essas previsões aqui, falar sobre o futuro, etc. E depois ir fazendo esse trabalho de vir vendo ao longo do tempo o que você precisa fazer para atingir isso. A grande diferença, assim, é que normalmente o planejamento estratégico ele parte ele não parte dessa visão de futuro no sentido de imaginação do que você pode ser e de criar um futuro desejável. Então você vai colocar lá um resultado possível, né? E vai colocar um número que você quer chegar, um tanto que você vai crescer e etc. Perfeito. E aí, o que eu vejo muito acontecendo em muita empresa grande? Você coloca lá um número. E você até vai falar de quais são os desafios, etc., que você vai ter para chegar nesse número e tal. Mas você não fala de uma coisa que é muito importante no mercado, que são esses vetores que estão entrando no meio do seu planejamento. Porque de repente você fala assim, ó, vou planejar aqui que eu vou crescer minha empresa em 2 vezes, tá? Vou dobrar ela de tamanho para o próximo ano. Então, como que eu vou fazer? Ah, eu vou contratar aqui não sei quantos vendedores, eu vou fazer essa promoção, essa campanha, colocar esse produto no ar, etc e tal. Mas você não levou em conta no seu planejamento estratégico que o mercado está mudando, quais são as tendências de mercado, que de repente vai entrar aqui uma IA que vai matar o seu produto de maior receita. Perfeito. Então, o trabalho que a gente faz, ele não só contempla todos esses vetores aí, como também a gente faz os líderes, as pessoas que estão lá e as empresas vivenciarem esse futuro. Então tá, beleza, o planejamento estratégico olha, meu passado foi esse aqui, eu quero crescer tanto, quero faturar tanto, mas dentro da minha limitação do que eu conheço de presente para fazer aquilo chegar. Digamos que tá mais para uma linha, né? Quando você fala do foresight estratégico, é você trazer para as pessoas hoje o que o futuro já está apontando, e aí elas decidirem isso. É mais ainda, né? Porque a gente fala sobre o que o futuro está apontando e a gente usa no Sci-Fi, a gente usa uma ferramenta que é uma ferramenta muito poderosa, assim, que é a ficção científica, né? De você ela é muito legal. Vivenciar aquilo de verdade, né? De você entrar na história. Porque uma coisa, vamos combinar, né? Que assim, uma coisa é você olhar lá uma planilha bonitona pra caramba, assim, ó, então tem que fazer X ligações para fazer tantas vendas e o meu resultado final que eu quero é tanto. Ou você olhar um PowerPoint bonito, né, do que é o que eu tenho que fazer mês a mês. Outra coisa é você falar das tendências, pegar isso daí e falar qual é o movimento que você tem que fazer para chegar lá, mas você se vê como que é o dia do Matheus. Então pensa aí no futuro da sua empresa, no futuro desejável da sua empresa. A gente faz toda uma construção de ficção científica para chegar nesse futuro desejável. Agora, vai lá nesse futuro desejável, Matheus. Como que é o seu dia? Você acordou nesse futuro desejável. Como é o seu dia? Para a empresa e o time, aquela liderança. É muito legal, porque você começa a vivenciar, né? Vivenciar, você começa a olhar, é muito legal. Vivenciar. Porque é mais fácil olhar quando você está dentro do que quando você está fora. É muito legal. E daí você volta desse futuro, já tendo vivenciado isso, entendendo um pouco quais vão ser os desafios que você vai ter ali
E quais vão ser as alegrias que você vai ter ali também, né? Perfeito, show. Ó, você que empreende há mais de 15 anos, 6 empresas, como é que você consegue lidar com tudo? Qual que é a grande ou as grandes habilidades que fazem você lidar com tudo isso? Porque, para quem não sabe, vai lá dar uma pesquisadinha, as empresas também não são tão assim, ligadinhas, uma combina com a outra. Falar, essa aqui produz A, que vende para B, B produz... Não, são coisas bem diferentes. Eu acho que, assim, a minha grande questão, né, aí com essa questão do que é a grande habilidade e tal, eu sempre falo isso. Eu acho que a minha maior habilidade é saber que algum pratinho vai cair. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que a flexibilidade, você saber que não tudo vai ser perfeito como você gostaria, e você poder se adaptar. Então, o que eu falo, eu vivo mesmo, né? Assim, eu falo que o futuro, para mim, é uma construção, é um movimento, é um verbo. Porque é isso, vai cair. E tudo bem, Kai. E você vai indo, e as coisas você vai flexibilizando, você vai resolvendo, vai tomando decisões. Algumas coisas dão certo, outras não. Algumas tem que esperar, outras não. Alguns pratinhos nunca podem cair, né? Então... E o que você decide, assim, puta, isso aqui não pode cair, esse aqui se cair vai de boa? O que nunca pode cair é minhas filhas, né? Então, assim, se alguma coisa acontecer e tiver alguma coisa delas, é isso aí, é minha prioridade sempre. E nas empresas, para as empresas, para colocar, como você coloca? Nas empresas, eu acho que depende muito do momento, né? Eu acho que você... depende do momento da empresa, depende do seu time também. Acho que a questão de você construir um time multidisciplinar, que você possa fazer um pedacinho, mas que não precise de você o tempo todo também, que você possa passar o bastão ali, etc. Acho que é bem importante. Mas eu acho que a grande questão para mim é esse do tá tudo bem. Tá, assim... Alguma coisa vai cair e tá tudo bem. Tá bom. Você falou das suas filhas, não posso deixar de perguntar. Como é que é a maternidade com tudo isso acontecendo? Putz, eu acho que é muito legal ser mãe. Acho que assim, eu costumo dizer que a maternidade, assim, ela é a tecnologia mais subestimada da história do planeta. Porque a mãe, ela consegue fazer tudo, dar conta de tudo. Eu falo muito sobre essa questão de tecnologia boa, se é a tecnologia que não te dá trabalho, que você não vê, né? Certo. A mãe faz tudo, dá conta de 300 mil coisas ao mesmo tempo, sem fazer muito barulho, né? Assim. Sim. Então, isso. Isso é o normal. Então, todas aquelas... Você pega qualquer lista de Fórum Econômico Mundial com as competências mais importantes para o mercado de trabalho em 2025, 2020, 2030, 2050, todas elas vão ser competências maternas. Então, resolução de conflitos. Vai ter gêmeas. Fica um dia na minha casa. Flexibilidade. Inteligência emocional. Habilidade de influência e comunicação e negociação. Então, tá tudo ali. É uma tecnologia que existe há milhares de anos. Eu já vou falar assim, galera, pega o papel e vai anotando o que você precisa aprender. É isso. Porque é verdade. O que você está falando faz muito... Você falando assim, eu só fui fazendo checkzinho no que a galera pede de treinamento, de coisa. Inteligência, resolução de conflito, tá lá. Pô, caraca, tá a lista.
É isso. Mas, ó, eu já fiz vários artigos, várias coisas falando sobre essa questão. Fala assim, ó, as competências do futuro são as competências maternas, galera. Quer encurtar caminho? Contrata uma mãe. Perfeito. Tá fácil. Porque é isso, porque a gente já tem isso. Então, a maternidade, ela mudou muito a minha vida, né? Assim, que eu acho que eu sempre tive esse gosto pelo ser humano. Fatos, né? Acho que sim. Apesar de eu ser engenheira, tem muita gente que, inclusive, olha pra mim e fala, mas você... Aliás, engenheira do quê? Vamos lá. Eu fiz engenharia elétrica. Mas hoje eu me considero uma engenheira do ser humano. Assim. Não, tudo bem, era só pra saber o que você Mas eu fiz lá, engenharia elétrica. Tá bom. Fiz, então... Você não tem... Hoje, conversando, não tem nada de engenheira. Mas trabalhei com tecnologia minha vida inteira, com inovação e etc e tal, mas... É uma empresa disso. Já trabalhei em muita empresa, assim, aquelas empresas multinacionais americanas que focam em resultado, que você tá ali como uma peça dentro da engrenagem da empresa, etc. Então, assim, venho desse mundo, mas ao mesmo tempo sempre tive muito amor pelo que é humano, etc. Mas quando vem a maternidade, aí a chavinha vira, porque isso daí passa a ser feijão com arroz, é o seu dia a dia. Mas vira a chave mesmo, assim? Na noite pro dia? Ou não? A maternidade vai fazer você forçar a aprender a lidar com isso? Olha, eu acho que não é uma experiência que é homogênea, né? Não acontece igual para todo mundo. Mas, para mim, foi um negócio que muito virou a chave. Porque as minhas filhas nasceram bem prematuras, etc. Então, assim, não era, tipo... Não deu tempo dessa coisa do... vou entrar aqui na maternidade... Calminha, tananã. Não, calminha não. É, assim... Já bateu no desespero forte. Fortes emoções. Imagino mesmo. Uhum. Eu passei perto de uma coisa... como é que fala? Da criança nascer precisando de cuidados médicos, mas longe de ser perto de um prematuro. Caraca, a galera já ficou desesperada, imagina um prematuro, Deus da mão. E você, nisso, você percebe que em você mudou a sua forma de decidir, de agir, de liderar? Mudou. O que mudou? Eu acho que não cabe mais. Quando você é mãe, você consegue... essa questão que as pessoas falam muito sobre a empatia, né? Que também está lá numa das 15 competências. É exatamente essa ligação que eu estou fazendo. Para o Fórum Econômico Mundial. Então, a empatia, ela é muito difícil para quem não está tão próximo assim como uma mãe, tá Perfeito. bom? Então, eu não estou dizendo que, por exemplo, que você é pior do que eu nesse sentido de empatia. Mas é muito mais fácil para mim, no caso, né? Assim, eu sentir essa empatia pelas minhas filhas, eu senti de verdade, assim, eu me colocar no lugar, ou eu olhar para aquilo e entender o que elas estão sentindo e realmente entrar naquela história delas, do que para você com um liderado seu, por exemplo. Tá bom? Sim. Porque você não vive primeiro que assim, por mais que você fale, cara, eu me importo com o meu time e tudo mais, você não se importa mais do que eu me importo com as minhas filhas, entendeu? Não, então, assim, então a conexão é diferente e você não vai conseguir exercitar isso. Só que quando você é mãe e você exercita isso, você começa a ter um outro olhar. Fora que você tem que de verdade resolver problemas, resolver conflitos. Sim, Estados Unidos e Irã, meu amigo, é fichinha perto das minhas filhas. Porque elas são gêmeas, elas são idênticas, elas não querem ter a mesma coisa. Você tem um copo e eu tenho outro copo igual. Elas querem o copo da irmã.
É lógico, ó, eu tenho irmãs, relaxa. Então, é isso. Então, são conflitos, assim... Irmãs próximas, né? Então são conflitos grandes, né? Coloque-se em cima disso a questão que a maioria das mulheres no Brasil vive, né? Que são questões de jornada dupla, jornada tripla de trabalho, etc. E tal. Então, você passa a ter... Assim, você tem que fazer as coisas muito melhor, muito mais rápido, né? Otimiza tudo. Otimiza tudo. Então, você consegue liderar melhor, porque você acaba sabendo mais, assim. Então, como potencializar o que é bom de uma pessoa e como você lidar com o que é fraqueza do outro também, né? Porque as pessoas não conseguem ser fortes em tudo, né? Então, o importante num time, por exemplo, é você usar as melhores competências desse time para que ele se complemente, etc. Só que você está vivendo isso aqui, meu amigo, todo dia, o dia inteiro, entendeu? Então, muda muito. Eu sei muito assim, eu costumo sempre falar, cara, relaxa, mãe é mãe, pai é pai, são coisas diferentes. Não, são bem diferentes. A mãe trabalha para cá, o pai trabalha para lá, né? Assim, com relação aos filhos, né? Cada um desenvolve sua competência, seu jeito de lidar com as coisas. Mas você tá falando, voltando aos checkzinhos lá, cara, mãe é muito mais perto disso do que um pai, por mais próximo que ele seja. Não, várias pessoas me perguntam o pai das suas filhas, ele é bom pai? Eu falo, não, ele é bom pai. Ele jamais seria contratado pro trabalho de mãe. não adianta mandar currículo que tá fora do perfil, amigo, mas como pai, tá lá, valendo. Tá ok. Entendeu? Então, como pai, é um bom pai. Graças a Deus que tem essa diferença, maninho do céu. Ô Ju, voltando pra gente, o futuro, né? Até quando a gente fala, o que é o futuro, o que é agir quando aquele futuro planejado, que se pensou tal, ele não começa a acontecer, começa a virar ruído. O que fazer? Eu acho que tudo parte dessa questão de reflexão. Tá bom? Então, assim, para pessoas ou para empresas, importante o autoconhecimento, né? Que é, assim, pensar naquela história do cone do futuro lá. Onde eu tô agora? Né? Então, quem eu sou agora? Depois, pensar de verdade, assim. E muitas vezes o que acontece em empresas é que existem visões conflitantes. Então, quando você pergunta para alguém de uma empresa, para um líder de uma empresa, pensa aí no seu futuro desejável. Então, o que você quer ser quando crescer? Pensando na sua empresa. Qual é o pontinho desse cone de futuros que você quer atingir? Você pergunta para um líder, a resposta é uma. Você pergunta para outro líder, a resposta é outra. Então, eliminar pensamentos conflitantes e eliminar e criar essa visão compartilhada, essa cultura compartilhada, essa visão de futuro compartilhada, para você poder gerar um movimento, né? Então, ações, um planejamento que faça sentido para a organização, né? Senão você tem um indo para cá ou tentando ir para cá, criando iniciativas que vão te levar nesses vetores para um pontinho que está mais aqui e outro indo para cá. Sim. Fica difícil. Puta, realmente. você não faz ideia de onde que eu tirei isso. Eu tava falando das crianças, falei assim, toda mãe, todo pai fica imaginando o futuro dos filhos, não sei o que, isso geralmente não acontece. Aí eu falei, deixa eu perguntar. Porque na empresa eu acredito que também acontece isso, né? Porque por mais que você pensou nesse futuro que você tá colocando, cara, as pessoas mudam. Não fala nem as pessoas saem e entram, né? Mas as pessoas vão perdendo foco, vão olhando para outros pontos, né? Por isso que eu achei, você tem que ter essa recorrência de ficar revendo. Não só o próprio futuro, mas o da empresa, né? E aí você falou de uma coisa que, assim, não tem a ver, mas é um parênteses aqui para os pais, né? Que a gente tem uma geração aqui de pais desesperados, sem saber o que fazer com seus filhos e tal. Que é a questão da comunicação, né?
Porque às vezes o pai fica super pensando no filho, onde que será que ele vai chegar, e etc e tal. Mas não conta isso exatamente para o filho, nem pergunta exatamente onde ele quer chegar. E nas empresas acontece igual. Porque às vezes também os líderes têm uma ideia na cabeça, né? Assim, criaram aí uma visão do que a empresa quer ser, mas essa visão não é compartilhada por todo mundo dentro da empresa, por todo mundo dentro da equipe, né? Perfeito. E nessa era da inteligência artificial, nessa era que as coisas estão mudando muito e muito rápido, às vezes essa mudança acontece aqui numa camada de liderança, mas não chega exatamente, né, para quem está ali executando o trabalho no dia a dia, né? Então, você chegar, tá bom, a gente quer inovar, então precisa todo mundo usar inteligência artificial, pessoal. Vamos fazer um curso aí sobre inteligência artificial. Tá, mas vai usar para quê? Como? Né, assim... Aonde que a gente tem que envolver todo mundo, né? Exatamente. Ju, deu o nosso tempo. Recadinho para o pessoal que está assistindo a gente. Se quiser falar mais sobre futuro, se quiser falar mais sobre maternidade, se quiser falar mais sobre contratar a Ju Ferreira para palestras, eu juro que eu não vou ser a caótica aqui, vou falar de caos, vou levar o apocalipse, tá bom? Pode me procurar no Instagram, @JuFerreira, ou no meu LinkedIn, /I am Ju Ferreira. E me manda uma mensagem direto, que vai ser um prazer, né? Tem as 6 empresas lá? Tem lá, as 6 empresas, tá tudo lá. Tá Watch the Future. A 2F, que é minha primogênita. Que faz sobre... Que é uma empresa de tecnologia, de serviço de tecnologia, 16 anos no mercado. A Humana, que é uma empresa de serviços de saúde mental, né, de psicologia. Tem uma outra empresa de saúde, que é a Home Care Plus, que faz serviços de tudo que é ligado à saúde em casa, né? Cuidador, enfermeiro, nutrição, acompanhante, etc. A quinta? A quinta, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal, que eu criei um método aí de desenvolvimento pessoal, né? E esse método é um pouquinho meu bebê, assim, do coração, meu xodó. E a última é a minha empresa de palestras mesmo, consultoria de futurismo e de engenharia do humano dentro de organizações. Show. E aí, ainda tem para fechar, tem mãe de gêmeos ainda. É isso aí. Mãe, esposa. Mas sim, me procura lá que a gente vai falar, que ainda dá tempo de falar. Dá, não, sempre dá. A gente sempre, quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais a gente faz. É isso aí. E, gente, brigadão por estar aqui até agora. Mais uma vez, muito obrigado a Stratos Data Analytics. Manda o vídeo para aquele seu amigo, dá o joinha, curte o canal, assina aí que ajuda a gente pra caramba. Brigadão e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.